Paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo, né? Hoje, falando sobre uma palavra que Jesus disse, né? A noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Então nós vamos verificar a que se refere, né? Porque aqui também fala sobre a vinda do Senhor, né? E uma fase que nós passaremos que antecede a sua vinda, né? Vamos antes orar ao Senhor, né? Para que Ele venha nos orientar, né? Venha falar conosco nesse momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais esse dia que Tu nos concede, meu Deus, de mais uma vez estarmos meditando na Tua palavra, Pai. Toma, meu Deus, a direção de tudo, para que tudo aqui quanto falarmos, Pai, esteja na Tua santa palavra e seja para a nossa orientação, Pai, até o dia da Tua vinda, Pai. Fala conosco tudo que é necessário, Pai, e usa, Pai Santo, a minha vida, Pai. Não seja eu, mas Tu em mim. Fala, meu Deus, a Tua igreja. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer o seguinte, olha, o Evangelho de João, ele é um evangelho espiritual, né? E nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida, ela tem uma origem espiritual, né? Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo de forma física e às vezes nós não entendemos, né? Mas muitas vezes assim, é que a gente não entende o lado espiritual, né? Como ocorrem as coisas, né? Por exemplo, a pessoa que vive no pecado, né? Ela sofre as consequências do pecado, né? Por quê? Porque tudo tem consequência, né? E às vezes a pessoa não se dá conta, né? Da vida que ela está levando e a consequência que está trazendo para ela mesma, né? Então, assim, são as coisas no sentido espiritual. Eu queria falar aqui uma coisa importante, né? Que é sobre a vinda do Senhor, né? Para depois nós chegarmos ao momento em que nós entraremos, né? Antes da sua vinda. Eu queria aqui, antes, falar no capítulo 20, né? Capítulo 20 do Evangelho de João, o versículo 1, né? E aqui diz assim, olha, no versículo 1, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então vamos entender esse primeiro item aqui, que primeiro dia da semana, quando ela foi lá, né, era um domingo, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Nós sabemos que Jesus, ele morreu na sexta-feira, né? Só que os judeus consideram sexta-feira como sendo o primeiro dia, né? Então, quando nós consideramos assim, sexta, sábado e domingo, é por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, ao terceiro dia, aqui diz de madrugada, ainda estava escuro, e Maria Madalena foi ao sepulcro, né? Só quando ela chegou lá,
ela notou que a pedra, né, do sepulcro já havia sido tirada, né? Ou seja, Jesus já tinha ressuscitado, né? Então é importante isto, né? Agora, o que isso tem a ver com nossos dias atuais? Quando a gente lê, vou pegar uma referência que está lá em 2 Pedro, né? 3:8, e o que diz ali a palavra, né? Então, lá na 2 Pedro, né? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, veja bem, quando Jesus ressuscitou, já havia passado 2 dias, né? E ele ressuscitou bem no início do 3º dia. A palavra diz que ainda estava escuro, era de madrugada. Quando Maria Madalena foi lá, a pedra já havia sido tirada. Quer dizer, Jesus já havia ressuscitado, né? Então a gente vê em 2 Pedro que 1000 anos, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então, veja bem, quando passou 2000 anos, né? Ou seja, 2 dias, e bem no início do 3º dia, foi quando Jesus ressuscitou, né? E é justamente o momento em que nós nos encontramos agora, né? Já se passaram 2000 anos, né? Ou seja, 2 dias, e nós estamos bem no início do 3º dia, né? Ou seja, do 3º milênio, né? Então, por aqui, nós notamos assim, que a vinda do Senhor está muito próxima, né? Então é importante saber disto, né? E saber também que tudo o que vai acontecer, né? Até a vinda do Senhor, ela já está escrito, né? O que às vezes a gente não entende a palavra de Deus, mas que tudo já está registrado, já está registrado, né? Então, nesse caso aqui, quando a ressurreição de Jesus e a sua vinda se dá no mesmo período de tempo, né? Isso quer dizer assim, que a trajetória de Jesus até a sua morte, até a sua ressurreição, né? É a mesma trajetória até a sua vinda, né? Então, é o mesmo tempo, né? Então, o tempo da vinda do Senhor é igual, exatamente igual ao tempo que ele levou, né? Na ressurreição, né? Bem no início, o 3º dia, hoje nós consideramos 3º milênio, né? Bem no início, onde nós estamos vivendo agora. E por que isso é importante a gente saber, né? Porque é possível, pela palavra de Deus, né? Um acompanhamento para saber o andamento dos acontecimentos, para a gente procurar entender o momento que nós estamos, né? E qual são os momentos pelas quais nós estaremos passando, né? Então, aqui diz assim, que Jesus diz aqui no capítulo 16, né? Eu vou ler aqui versículo 32 e 33, né? Do capítulo 16 do Evangelho de João. Jesus diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, essas palavras estão no capítulo 16, né? Mas vamos entender então o seguinte, olha, tem período em que Jesus, ele pregava para as pessoas de fora, né? Pregava para os judeus, né? Os judeus, samaritanos, né? As pessoas que estavam fora dos seus discípulos, né? Então, Jesus pregava as pessoas de fora. Mas a gente vai notar que depois do capítulo 13, né? Depois que Jesus tomou a ceia com seus discípulos, a partir daí, ele só tratou com os discípulos, ele não tratou com as pessoas de fora, né? Então foi só com os seus discípulos que Jesus tratou, né? Mas chega a determinado ponto também em que Jesus se distancia dos discípulos, né? E os discípulos não ouvem mais a voz do Senhor, né? Quando é que isso ocorre? É justamente no capítulo 16, né? Que é o último capítulo, né? Porque, na verdade, em que Jesus esteve em contato com seus discípulos. Por quê? Porque já o capítulo 17 é Jesus fazendo uma oração ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Em seguida, Jesus ele é preso, né? E aí até a sua trajetória, né? Até a sua crucificação, até a sua ressurreição, os discípulos não tiveram contato com Jesus, né? Eles não ouviram a voz de Jesus, né? Então, é um período de afastamento, né? E esse período também vai ocorrer, né? Com relação à sua vinda, né? Por quê? Porque tudo já está escrito, né? Está escrito para o nosso entendimento, né? Então é importante isso. Só que para entender a palavra de Deus é necessário, nós não sabemos, não conhecemos a palavra por muito estudar, né? Nós só conhecemos a palavra de Deus por revelação, né? É quando Ele nos revela, né? Porque se Deus não nos revelar, nós não conhecemos, né? Às vezes passamos por aquele versículo, aquele trecho, aquela palavra, várias vezes, né? Mas sem entender o significado dela, né? Então, assim é com relação à verdade, né? Poucos são os que conhecem a verdade, né? Muitos passam por ela, mas não sabem que é a verdade, né? Por quê? Porque eles só vão saber o que é a verdade por revelação e quando eles tiverem, né, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né, que nos revela todas as coisas, né? Porque só assim eles vão conhecer a verdade, né? Então, é importante isso, né? É por isso que nós enfatizamos muito, né? Essa necessidade que temos de nascer de novo, né? De nascer do Espírito, né? Para que a gente possa entender a verdade, né? A verdade, nós nascemos do Espírito quando recebemos de Jesus o seu Espírito, né? E aí é que nós conhecemos a verdade, né? Então é importante isso. E uma vez que a gente conhece a verdade, a gente permanece na verdade, né? Porque não faz sentido sair da verdade, né? Mesmo porque para quem iremos nós, né? Se só Jesus tem a vida eterna, né? As palavras da vida eterna, né? Então é importante
é importante isto, né? Então tem uma palavra aqui no capítulo 9, né? Capítulo 9, eu vou voltar aqui um pouquinho no capítulo 9, que diz o seguinte, no versículo, eu vou ver aqui o versículo 4, né? E 5, e aqui diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Então, e aqui no 9:5 diz assim, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Quer dizer, enquanto nós estamos na presença do Senhor, né? Nós estamos no dia, trabalhando na luz, né? Por quê? Porque Jesus, ele é luz, né? Quando estamos na presença dele, nós estamos na luz, né? Quando deixamos a presença de Jesus, nós estamos na noite, né? E Jesus está dizendo que a noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Então é necessário esse entendimento que nós só podemos trabalhar na presença de Jesus, né? Fora da presença dele, nós não fazemos nada, sabe? Então, Jesus diz que ninguém pode trabalhar, né? Então, é importante, isso, né? Aqui no capítulo 11, versículo 9, aqui as duas palavras de Jesus. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, e se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, né? Então, aquele que trabalha à noite, né? Que anda à noite, ele tropeça. Por quê? Porque ele está caminhando sem a presença de Jesus, ele está caminhando no escuro, né? Então, todo aquele que não caminha com Jesus, caminha no escuro, né? Caminha na escuridão. Aqui no capítulo 7, 33, Jesus disse, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. No 7,34 diz, vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Então, veja bem, Jesus está dizendo assim, que vai chegar um tempo, né, em que as pessoas vão buscar a Jesus e não vão encontrar, né? Por quê? Porque ele já não está presente, né? Porque há um prazo, né, para que as pessoas sejam justificadas pelo sacrifício de Jesus, né? Porque a partir do determinado momento, eles não têm mais a presença do Senhor, né? Ou seja, elas deixarão de ser justificadas, né? E nós só somos salvos porque somos justificados por aquilo que Jesus fez por nós, né? Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Estávamos debaixo do pecado, né? E ele nos livrou, né, do pecado, né? E nos trouxe a vida, né? Ele nos deu a vida. Então é importante a gente saber, né, dessas coisas, né? Que é importante sempre estar na presença do Senhor. Aqui no 12:35 Jesus disse assim, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai, né? Aquele que anda nas trevas, ele está perdido, né? Ele não sabe a direção, né? Então Jesus está dizendo aqui, andai enquanto tende luz, né? E aqui diz assim no versículo seguinte, enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz,
Essas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles, né? Então, é importante, assim, ter sempre a presença do Senhor, né? Aqui tem uma passagem assim, que Pedro, né? Pedro, lá no capítulo 21, 3, né? Eles foram pescar, né? Então, eles entraram rapidamente no barco, né? E foi Pedro e os discípulos que estavam com Pedro, né? Foi todo mundo no barco e entraram no barco e foram pescar, né? Foram e subiram logo para o barco, né? Só que naquela noite eles nada apanharam, né? Quer dizer, trabalharam a noite toda, né? E por que eles nada apanharam? Porque Jesus não estava no barco, né? Então, sem Jesus, nós nada podemos fazer, né? Quando Jesus apareceu lá de manhã, né? Os discípulos nem haviam conhecido Jesus, né? Nem sabiam se era Jesus, né? Mas João reconheceu, olha, esse é o Senhor, né? E aí é que eles entenderam que ali era Jesus, né? E Jesus, então, quando perguntou se eles tinham apanhado alguma coisa, eles disseram, olha, nós não apanhamos nada. Aí quando Jesus mandou lançar a rede à direita do barco, né? E nós sabemos que aí houve uma grande quantidade de peixes, né? Então é necessário isso, né? Que na escuridão, quando nós caminhamos sem Jesus, caminhamos sem direção e tudo quanto nós fazemos no escuro, né? Não tem proveito nenhum, né? Sempre necessário a direção de Deus, né? Para todas as coisas, né? Então é importante isso, a gente sempre caminhar segundo a direção de Deus, né? Mas a palavra diz que haverá um período, né? Que Jesus estará falando, né? Porque mesmo os discípulos, né? A partir do capítulo 16, eles deixaram de ouvir a voz do Senhor, né? E aí, até a ressurreição do Senhor, né? Quando Jesus ressuscitou, depois veio de encontro a eles, né? Então é um período, né? É um período que nós passaremos, né? Então, um período de tribulação, né? Porque a partir do capítulo 17, né? 17 foi a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, né? Mas em seguida, né? Ele foi preso, né? E aí a partir da prisão, né? Os discípulos perderam então o contato com Jesus, né? E ali nós sabemos, né? Tudo que Jesus passou até a sua crucificação, né? Então há período de perseguição, né? Um período de tribulação, né? E até a sua ressurreição, né? Período em que os discípulos não viam a Jesus, né? E nem tinham contato com ele, né? Então é assim, tudo lá por exemplo, no capítulo, quando a gente vê capítulo de Mateus, a gente entende, olha, vai acontecer isso, aquilo, até a vinda do Senhor, né? De forma visível, né? Mas, no sentido espiritual, é uma coisa que nós temos que notar, né? Para saber em que situação nós estamos, né? Quando Jesus, nós falamos que quando esta luz, né, parar de brilhar para o mundo, né? O mundo estará na escuridão, né? É um momento em que eles vão procurar o Senhor Jesus e eles não vão encontrar, né? Então é um período que há, né? Para que eles sejam justificados, porque passado esse período não há mais como serem justificados, né?
Tem uma passagem que diz lá, né, das 10 virgens, né, as 10 prudentes e as 10 loucas, né, que foi quando as 10 prudentes entraram, né, e as 5 prudentes entraram e 5 ficaram de fora, sabe? Então, nós estamos caminhando justamente nisso, né? Por quê? Porque haverá aí mais para frente um divisor de águas, né? Aqueles que foram salvos e aqueles que não serão salvos, né? Por quê? Porque passou o tempo, né? Então, veja que o tempo é importante, né? Há um tempo para todas as coisas, né? E há um tempo também para a salvação, né? E nós estamos vivendo um período, né? Que ainda é dia, né? Ainda nós sentimos a presença do Senhor, ainda Ele fala conosco, né? Ainda Ele nos dá a sua palavra, mas nós sabemos que é por um curto período de tempo, né? É por isso que nós temos que, então, trabalhar, né? Trabalhar enquanto é dia, né? Enquanto Ele se faz presente, né? Então, é importante isso. Por quê? Porque esse período é muito curto, né? E nós já estamos chegando neste momento do capítulo 16, né? Que Jesus diz, né? Que Ele diz: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo, né? É um distanciamento, né, que Jesus estava falando, justamente na separação, quando Jesus se separou dos seus discípulos, né? E aí os discípulos passaram a não ouvir mais a voz do Senhor, né? Eles não tiveram mais contato, né? Isso também tem um significado espiritual, né? É o momento pela qual nós passaremos também, né? Mas a grande diferença é quando nós temos o Espírito Santo, né? É diferente daquele que não tem. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem a presença de Deus dentro dele, né? Nós já vimos que Jesus é luz, né? E quando ele habita em nós, essa luz está em nós. Isso quer dizer que nós nunca estaremos em trevas, né? Por quê? Porque uma vez que nós recebemos do Espírito Santo, ele permanecerá sempre conosco, né? Mas aqueles que estão no mundo, que ainda não têm, né? E se passarem o prazo, não terão, né? Esses estarão em trevas, né? Mas nós somos diferentes, né? Por quê? Porque tendo nós o Espírito Santo, nós caminhamos na luz, né? Nós não andamos sem direção, né? Nós somos guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, né? Talvez até a gente, mesmo que a gente deixe de ouvir a voz do Senhor, nós sabemos que Ele está conosco, por quê? Porque a palavra diz que Ele ficará em nós para sempre, né? O Espírito Santo em nós é vida, né? É o selo da nossa salvação, é a certeza de que estamos salvos, né? E que seremos preservados, mesmo em meio a lutas, em meio à tribulação, né? Por isso é tão importante nós termos o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Cristo, né? E nós já vimos lá no anterior, né? Da pregação anterior, que nós recebemos do Espírito de Cristo através da sua palavra, né? Por que é importante a palavra de Jesus? Porque a palavra que Jesus trouxe para nós é a palavra do Pai, né? E é a palavra do Pai que gera filhos, né? Então, quando nós ouvimos a palavra, né, do Pai através de Jesus, né? Estas palavras que geram em nós vida, né? Que nos faz filhos de Deus, né?
nós recebemos vida através desta palavra, né? Jesus disse, olha, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? É a única palavra, né, que nos gera vida e nos transforma em filhos de Deus, né? Então é importante assim estar sempre na palavra do Senhor. Então aqui diz assim, olha, Jesus diz lá no capítulo 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, eu me revelarei a ele, né? É promessa do Senhor, né? Então, veja bem a importância, né? Uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, ele não sai mais de nós, né? E nós seremos preservados por ter o Espírito Santo, né? Nós não seremos como as pessoas do mundo, né? Nós já somos separados do mundo, né? Então, o tratamento dado a filhos é diferente de tratamento dado ao mundo, né? Aqueles que não creem no Senhor, né? Então é importante isso, que a gente permaneça na verdade, não saia da verdade, né? É importante também que a gente leve esta verdade para as pessoas que ainda não conhecem a verdade, né? Porque o tempo de salvação, ele é muito curto, né? Então, enquanto a noite não vem, né? Ainda há tempo de salvação, né? Eu queria só citar aqui alguns versículos que Jesus disse, né? Olha, lá no capítulo 4, versículo 34, Jesus disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Comida é aquilo que nos sustenta, né? Então Jesus está falando assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Assim também é com relação a nós, né? Que a nossa comida, né? A nossa vontade, né? A nossa comida seja também a mesma de Jesus, a vontade de fazer a vontade daquele que nos enviou, né? Assim como Jesus foi o enviado do Pai, nós somos o enviado de Jesus, né? Assim como Jesus fazia a vontade do Pai, nós fazemos a vontade de Jesus, né? Porque somos seus discípulos, né? Então é a mesma vontade, nós seguimos os mesmos passos, né? Então a gente vê que a relação de Jesus com o Pai é a mesma relação de nós com Jesus, né? E aqui no 4:35, versículo seguinte, né? Jesus falando, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa venha? Mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão prontas para a ceifa, né? Muitas vezes assim, a gente olha, né, sempre para a nossa situação, né, aquilo que nos cercam, né? Mas Jesus está falando aos discípulos,
levantai os vossos olhos, né? E vede as terras que já estão brancas para a ceifa, né? Então, o mundo necessita de salvação, né? Então o Senhor está dizendo assim, olhe para o mundo, né? Veja a situação do mundo, né? Eles necessitam de salvação, é hora de salvação, né? Então é hora de a gente levantar os nossos olhos, né? Porque muitas vezes eles estão presos a determinada circunstância, né? Aquilo que nos rodeia, né? Mas é necessário verificar como está a situação, né? A gente sabe que a situação do mundo não é boa, né? A gente vê muito de guerra, né? E a gente sempre sabe, né, que resultado de guerra é fome, né? Então, haverá fome no mundo, né? A palavra já diz isto, né? E a gente tem notado isto, que o número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza tem aumentado muito, né? Isso aqui no Brasil, imagina no mundo, né? Que ainda estão em guerra, o que virá pela frente, né? Então a gente vê que a necessidade de levar Jesus a essas pessoas, né? Que estão sofrendo, né? Neste momento, né? Mas que a gente seja esta luz, né? Que mostre o caminho da salvação, né? Então, e aqui Jesus diz no 4,36, né? E o que ceifa recebe galardão, né? E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, né? Então, aqueles que buscam a salvação de outras pessoas, né? Na verdade, estavam juntando fruto para a vida eterna, né? Então, é importante isso, que a gente não acumule riquezas neste mundo, nesta terra, mesmo porque Jesus já nos tirou, né, deste mundo, né? Agora nós pertencemos ao reino de Deus, né? Lá é que nós temos que juntar, né? Juntar tesouro, né? Juntar o fruto para a vida eterna, né? E aqui diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, Jesus falando, hein? Lá no 6, capítulo 6, versículo 40. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus então está falando aqui da vontade do Pai, né? A vontade do Pai é que todos aqueles que creem em Jesus tenham a vida eterna, né? Agora, para que eles creiam em Jesus, é necessário que a gente apresente Jesus a eles, né? Como é que eles vão crer se não conhecer, né? Então é necessário que eles conheçam, né? Conheçam através da sua palavra, né? É por isso que Jesus diz assim, olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então, é necessário, né, dar testemunho da verdade. Mesmo porque Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. No mundo, há muitas ovelhas do Senhor, né? Mas elas precisam ouvir a voz do Senhor, porque ao ouvir, elas saberão, né, que é do bom pastor. Por quê? Porque elas reconhecem a voz do bom pastor, né? E Jesus está dizendo, eu conheço-as, né? E elas me seguem, mas é necessário que elas ouçam a voz do Senhor, né? Ouvir a voz é ouvir a sua palavra, né? Então veja a importância, né, de levarmos a sua palavra nesse momento, né, em que nós já vimos, né, há um curto espaço, né, para que as pessoas sejam salvas, né? É necessário que eles conheçam a Jesus, né?
Por quê? Porque passado este momento já não adianta mais, né? Nós estamos chegando num divisor de águas, né? Os que, né, são frutos que nós vamos juntar, né, lá no reino de Deus, né? E aqui Jesus diz no 6:27, diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida. Então, irmão, houve uma pequena queda de sinal, né? E eu vou repetir então esse versículo 6:27, porque é muito importante o que Jesus diz, né? Ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, né? Então, Jesus está dizendo, olha, trabalhai não pela comida que perece, né? Essa comida natural, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? Ou seja, as pessoas precisam se alimentar das palavras da vida eterna, né? Então, isto é importante, né? E Jesus diz aqui no 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Então, para dar fruto é necessário que a gente tenha o Espírito Santo, né? Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós fazemos a obra na carne, né? E nós sabemos que a carne para nada aproveita, né? Foi o que Jesus falou lá no capítulo 6:63, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? Então é importante isto, né? E Jesus está dizendo, sem mim, vocês nada podereis fazer, né? Ou seja, se nós não tivermos em nós o seu Espírito, o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, nós nada podemos fazer, né? Então é importante que a gente permaneça na sua palavra, através da sua palavra, nós possamos receber do seu Espírito, né? E aí fazer a obra de Deus, né? Fazer aquilo que agrada a Deus, né? Não de forma carnal, mas agora de forma espiritual, né? Sendo direcionado por Deus, né? Então, é importante isso, né? Às vezes cai o sinal aqui, mas eu prefiro fazer ao vivo, porque quando é o que eu tenho percebido, quando eu falo, né, ao vivo, eu sinto a direção do Senhor, né? Quando é algo que a gente prepara, né, grava, edita, parece que é uma coisa mais do homem, né? Mas eu prefiro estar, mesmo com essas quedas de internet, né, falar ao vivo aos irmãos, amém? Mas hoje nós vamos ficar por aqui, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que a gente possa estar sempre meditando na sua palavra, né? Sabendo da importância deste momento, tanto para nós, né? Quanto para aqueles que estão no mundo, né? Aqueles que necessitam de salvação, né? Mesmo que as pessoas não possam, né? Estar nesse trabalho, né, de salvação, mas podem estar intercedendo, né, pelas pessoas, né, porque Deus ouve as nossas orações, né, então é interceder pela salvação das pessoas, né, interceder pela família, né, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, irmãos da igreja, né, todos necessitam de salvação, né? Então é importante isso, né? Que a gente esteja ligado, né, à obra de Deus, né? Ou orando ou executando, né? Não importa, a gente, né, sempre caminhar no sentido de salvação. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, né? E nada é melhor quando nós estamos no centro da sua vontade, né?
É quando nós temos alegria, nós temos paz, né? Sabendo que estamos no caminho certo, né? Então isso é importante, e descansar no Senhor, né? Porque é Ele que cuida de nós, né? Quando Jesus diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? Se nós nos alimentarmos desta palavra e realmente trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, né? Isso quer dizer que a comida natural não nos faltará, né? Por quê? Porque nós estamos seguindo a palavra dele, né? E quando estamos na palavra dele, é ele que nos sustenta, né? Não somos nós, não. Ele cuida de nós, né? Se nós tão somente cuidarmos, né? Segundo a palavra de Deus, seguir a sua palavra, né? Viver a sua palavra, né? Porque não basta ser somente ouvinte, mas praticante, né, da palavra, né? Porque a prática é que vai mostrar o que está dentro de nós, né? Por isso que Jesus disse lá, né? Quando as pessoas têm o mesmo espírito, realizam as mesmas obras, né? Então, as obras que Jesus realizava, realizava pelo Espírito do Pai que habitava nele, né? Assim também nós, né? Realizamos as mesmas obras quando o Espírito de Jesus está em nós, né? O Espírito Santo, né? Assim realizamos as mesmas obras. Amém, irmão? Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? Vamos só agradecer a Deus por mais esse momento e que Deus continue nos orientando, falando conosco, né? Nesses momentos tão importantes, né? Até a sua vinda. Amém, irmão? Agradecemos então, Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais essas palavras que tu nos deste, Pai, palavras para a nossa meditação, para que saibamos, meu Deus, a importância do momento em que estamos atravessando, Pai, aquilo que realmente importa, Pai, que é a salvação de vidas, a salvação das pessoas, que nós possamos, Pai, ser usado por Ti, Pai, conforme Teu querer, conforme a Tua vontade, para alcançar, meu Deus, estas vidas, Pai. Nos faz, Pai, testemunho, Pai, da Tua palavra, que nós possamos testificar, Pai, da Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.